Vamos meditar hoje aqui no livro de Atos, capítulo 20. Vamos ver o que aconteceu aqui com Paulo, o seu chamado, quantas coisas vão acontecer daqui para frente. Meu Deus e Pai, fala conosco e que esse livro de Atos, capítulo 20 de hoje, venha nos fortalecer ainda mais na nossa fé e venha nos iluminar o entendimento e possamos entender a sua vontade, que assim seja. No versículo 1, e depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e abraçando-os saiu para ir à Macedônia. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sopáter de Bereia e dos Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Veja que coisa, né? Esse jovem aqui, né? Normalmente o jovem, ele não pensa muito no amanhã, né? Ele vive o presente, o agora. O que o agora estiver proporcionando para ele é o que ele quer. Se tiver bom, agradável, às suas vontades, melhor ainda. Então, olha onde ele foi se assentar, numa janela. Já é um problema, né? Porque você está na janela, há coisas que estão te distraindo, né? Você está ali olhando para aquelas coisas que estão ali à sua volta. Enquanto você ouve um pouco, você se distrai outro pouco. Então esse jovem estava distraindo ainda, né? Um pouco com a palavra de Deus, havia uma parte dentro dele querendo a palavra de Deus, mas havia aquela distração ainda, por ele ser jovem, talvez quisesse a vida, né? O que estava lá fora ainda o atraía. E ele veio cair, quase morreu, né? Ele caiu e foi levantado morto, porém Paulo foi lá e ainda ressuscitou o rapaz. Que situação, né? Quer dizer, assim somos nós hoje. Hoje a igreja, por exemplo, quando ela prega sobre salvação, ela tem que apontar os erros ao pecado. Ela tem que apontar o que o diabo vem armando como laços para prender aquela pessoa ao pecado, para que ela retorne àquela vida antiga. E se ela estiver na condição desse jovem, quer dizer, ela está na igreja, mas ainda distraída com os prazeres, com a vida neste mundo, então ela não vai conseguir se firmar na fé. O Bispo Macedo, ele escreve assim no comentário do 9. Um jovem chamado Eutico, tomado de um sono profundo, caiu do 3º andar e morreu. Não se sabe se ele adormeceu por cansaço físico ou por desinteresse em ouvir a mensagem de Paulo. Mas o fato é que temos nos deparado com essa mesma situação durante as reuniões nas igrejas. Hoje, quando algumas pessoas dormem por cansaço físicos, outras dormem por desinteresse mesmo, pois basta o pastor começar a ensinar a palavra de Deus para que elas relaxem nas poltronas e se entreguem ao sono. O interessante é que isso não acontece no momento em que são realizadas as orações. A parte principal do culto é quando nos desligamos de tudo para ouvirmos atentamente a palavra de Deus. O diabo sabe disso. Por esse motivo, trabalha para impedir que a semente caia em boa terra.
isto é, no coração quebrantado, e dê seus frutos. Às vezes, o sono não é físico, mas espiritual. Dessa forma, quando as pessoas são dominadas por ele, não conseguem prestar atenção em nada do que é ensinado. Aparentemente, estão ouvindo, mas os pensamentos estão bem distantes. Se elas não despertarem desse sono, poderão cair e morrer espiritualmente. Então, você deve ter esse cuidado. Esse sono espiritual ele é perigosíssimo, porque ele pode tomar qualquer um de nós. Você pode estar acordado fazendo todas as suas tarefas, mas espiritualmente está dormindo, quer dizer, desatento. A pessoa que dorme, ela não está atenta ao que ela vai fazer, como o jovem, esse jovem sentado na janela. Ele, quando adormeceu com esse sono, ele não percebeu que estava caindo, né? Então, você tem que ter esse cuidado para você não dormir esse sono, que pode levar você à morte espiritual, porque tudo que o diabo mais quer de nós é a nossa alma, e ele vem lutando com todas as forças para levar ela para o inferno. E aí diz assim, no 11, e subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subimos antes ao navio, navegando até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, isto ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte a Quios. E no outro aportamos a Samos e ficamos em Trógilio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disseram-lhe: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado, eu, pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Quer dizer, ele já sabia que a ida dele até Jerusalém não seria nada fácil, que as coisas iriam virar do avesso, mas faziam parte dos planos de Deus, sabe? Às vezes você está enfrentando uma luta, você não entende por que você está passando aquilo, você não faz a menor noção daqueles problemas, mas às vezes é melhor você falar para Deus: meu Deus, eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso, mas prefiro não entender e confiar nos teus planos. É melhor. Quando nós confiamos nos planos de Deus, ainda que demore a resposta, vale a pena, sabe por quê? Depois que tudo isso passa, quando a gente olha no conjunto todo, a gente entende por que nós passamos por aquilo. E aí no 24 diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. O Bispo Macedo escreve assim no comentário: mas de nada faço questão. Paulo não se preocupava com a própria vida, e sim em levar a salvação às pessoas. Ele não fazia questão de ser aceito, nem de ser bem recebido nos lugares aonde chegava. Antes estava pronto para qualquer situação, até mesmo para morrer. Para Paulo, não importava como seria o fim da sua vida. Ele a findaria com a confiança de que estava fazendo a vontade de Deus. O servo fiel só considera a sua vida preciosa quando ela é usada como instrumento do Altíssimo para anunciar o seu reino aos que estão perdidos.
Sabe que eu noto aqui, quando nós morremos para o mundo, nós passamos a deixar de ter interesses pelas coisas que o mundo pode oferecer, né? Os prazeres que o mundo pode proporcionar. Porque a gente passa a querer e ter um desejo muito maior pelas coisas de Deus e pela eternidade com Deus. A gente não vê a hora de poder subir para a glória e chegar até os céus e viver eternamente com o nosso Deus. Então Paulo, ele vivia a vida aqui trabalhando, né? Se dedicando pelas almas, pela igreja, não se importando com o que viesse a acontecer com ele. Hoje a gente vê tanta gente preocupada em ter o melhor, em saciar sua necessidade básica, né? E se esquecendo daquilo que o propósito para qual ele foi chamado. No 25. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quer dizer, a igreja não é minha. Se hoje eu tenho uma igreja a quem eu prego, a quem eu posso falar, eu tenho que entender que essa igreja não é minha. O dono dela, o Senhor desta obra é o Espírito Santo que dirige. Eu sou apenas um instrumento do Espírito Santo. Se eu não servir mais para estar aqui, né, nesse trabalho, então Deus vai mandar outro e assim por diante. Se eu não for mais servo, se eu não servir mais para servir, então vai surgir outro servo que venha servir aos propósitos de Deus. Eu é que tenho que estar sempre vigilante para que eu possa ser sempre um instrumento nas mãos de Deus, aonde quer que a gente vá. Aonde quer que você esteja, seja um servo de Deus, né? Que Deus nos resgatou com seu próprio sangue no 28, agora 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e de que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Quer dizer, iriam surgir aquelas pessoas que eram vestidas de pastor, mas eram lobos disfarçados para poder destruir aquelas ovelhas. Veja se hoje não está acontecendo mesmo. Quantas pessoas saem de suas igrejas e, ao invés delas seguirem o seu rumo, já que discordaram de alguma coisa daquele lugar, elas poderiam, no mínimo, continuar ganhando almas, né? Porque ela foi chamada para isso. Mas elas usam todos os meios que ela tem, todos os recursos que ela tem, a internet, a voz, enfim, tudo para um serviço do diabo. Desculpa eu falar assim. Mas é justamente para destruir aqueles que estão com a fé fraca. Por exemplo, se você medita na palavra de Deus, não há o que se enganar. Não tem como você ser enganado. Por exemplo, tudo que nós meditamos, se você avaliar aquilo que nós falamos à luz da Bíblia, você vai ver se eu estou falando pelo Espírito Santo ou não. Você participa de uma reunião e o seu pastor, você ouve ele falando determinada coisa e você vai analisar o que ele falou à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Se o que ele está sendo usado é por Deus, você vai ver, a Bíblia não tem o que se enganar. Você não tem como ser enganado, mas infelizmente, aquelas pessoas que desprezam, né, a meditação na palavra de Deus, o que acontece? Qualquer vento que sopra, qualquer pessoa que fala qualquer coisa, ela é guiada por aquela voz. Então, se um falar uma coisa, ela segue, se outro falar outra, ela segue. Então, ela segue o curso dessa vida, as vozes dessa vida. Esse é o cuidado que você deve ter para com a sua vida. Não se deixar guiar, influenciar pelas vozes que você ouve. Aí ele diz no 33, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis
que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Quer dizer, ele trabalhava para ter o sustento dele. Ele não tirava proveito de nenhuma pessoa. Tenho-vos mostrado no 35. Em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Quer dizer, ele estava ali naquela condição de uma oferta sendo dada pelas pessoas. E ele falou assim: mais bem-aventurado, mais feliz é você estar dando do que estar recebendo. Então, ele estava sendo feliz ao servir aqueles que estavam necessitados, né? No 36, e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Bom, vamos ver as histórias que se seguem, porque é muito forte. Tudo que aconteceu com Paulo, com o apóstolo Paulo, é um grande exemplo para nós que servimos a Deus como pastor, obreiros, servos, evangelistas, jovens, sejamos quem somos, né? O título não importa agora nessa condição, importa sim é que sejamos servos do Senhor Jesus e mantemos essa chama sempre acesa. Que Deus continue iluminando você. Fique bem.